Alô? Oi, Dani? Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá me escutando também? Tô, deixa eu Deixa eu só só tirar um arrumar aqui um negócio pouquinho aí. o Agora sim, celular. Eu tava agora um sim. pouquinho escondida. Deixa eu Eu ver. não arrumei, arrumei. Pronto. Ah, hoje tu entrou rápido, hein? Rapidinho, eu entrei, acho que primeiro que você até. Sim, e eu consegui fixar aqui o tema também do desafio autismo. Então, para as pessoas que forem entrando saberem o assunto da live hoje, né, Dani? Ali até a Cria disse ansiosa por essa live. Tô aqui. Vocês estão escutando bem a gente, pessoal? Comentem aí. Hoje eu tô conseguindo ver os comentários também, ó. Que legal. Ai, que bom! O autismo em minha vida. Nós e o autismo entrou agora também, tudo bom? Danuse, João, Príncipe Azul, Graça Eufrásio. Então, pessoal, a gente vai conversando aqui devagarinho, então. Vamos começar revisando aqui um pouquinho, explicando como é que está funcionando o desafio autismo e as regras, né, Dani? Isso. Basicamente, o que precisa para participar do desafio autismo? Além de reproduzir os desafios, tem que publicar no Instagram com perfil público e colocar a hashtag desafio autismo, marcar a mãe desafiadora e colocar ali qual é a habilidade, qual o desafio que vocês estão fazendo, né? Esse vídeo não tem limite de tempo, pode ser IGTV ou vídeo comum de até 1 minuto. E começou, então, segunda passada, dia 16 de agosto. Foi os primeiros desafios, que é os que a gente vai conversar hoje aqui. E a gente vai ter ainda mais 3 semanas de desafios. Quer complementar, Dani, essa parte aqui do desafio autismo? Não, eu acho que tá ok. As regras o pessoal já meio que já tá sabendo bem. Hashtag, perfil aberto, marcar as mães, não pode esquecer. E fazer Isso. os vídeos, reproduzir os vídeos no tempo, no Isso. mínimo, Como de 1 minuto, né? Para não colocar. falar sobre isso também? Pode dar ajuda total, né? As nossas crianças não precisam estar sabendo tudo. A gente justamente está se desafiando fazendo isso, então a gente pode e deve dar ajuda total. Outra coisa importante a se salientar, elogiar muito as crianças, né? Comemorar, né? Quando a criança consegue fazer comemorar. Comemorar, fazer fotinha neles, porque eles estão ali se esforçando, né? Não é É fácil uma ser atividade prazerosa, tem que ser uma atividade prazerosa para a criança, né? para os vídeos ficarem assim bem alegres, para a criança se divertir acima de tudo, né? Isso aí conta muito lá, as meninas estão sempre olhando todos os vídeos e tem que ter assim essa interação legal, essa alegria aí durante os desafios. É, muito Então, vamos importante. ver a data que encerra os desafios. Isso é uma pergunta que tem gente essa semana mandando para mim, Dani. Assim, ai, já está começando outros desafios e eu não fiz ainda os da primeira semana. Agora eu não vou mais conseguir participar. Não Não, pode vai fazer. ver. Sim, Até pode. o dia 16 do 9, né, Dani? Até dia 26 às 11h23 vai encerrar. Isso, dia Dia 16 do 9 16 do 9. encerra. Isso, 16 do 9, Isso, às 11 da manhã. isso. Outra coisa importante, muitas dúvidas sobre o que é o desafio, como fazer, né? O que estão sendo feito. E uma coisa importante é dizer que assistam os desafios, né, das mães desafiadoras. Porque é anunciado na sexta-feira, que nem hoje já foi anunciado os próximos 3, mas na segunda que saem os vídeos, e ali no vídeo, juntamente com a legenda, vai trazer uma visão maior do que é aquela habilidade, de como fazer, vai trazer ideias, né? E isso aí é importante, né? Assim, saber para colocar os vídeos mesmo para participar valendo, para entrar na proposta. Sim, para a pessoa ter um bom entendimento, porque aí, vamos supor que ela tenha visto hoje, ela viu, comunicação não verbal, AVDs, né, as atividades da vida diária, e também a coordenação motora fina. E sai fazendo, sai filmando, sem ver todo o contexto. Então, presta atenção nos vídeos das mães desafiadoras na segunda, que vão sair os 3, e ali vão estar as dicas, assim, bem boas para eles fazerem, executarem certinho, né, Nath?
Porque teve Com bastante erro. certeza. Algumas pessoas acabaram confundindo um pouquinho nessa primeira semana. Mas eu acredito que agora vai começar já a ficar mais tranquilo. É que assim, o que acontece? O pessoal fica ansioso, né? A gente também, a gente fica louco para começar a fazer tudo para ontem, né? Mãe de autista quer tudo para ontem, porque a gente quer correr atrás do desenvolvimento dos nossos filhos. Então, os desafios é a mesma coisa. Só que tem tempo, pessoal. A gente sabe que no fim de semana vocês já querem ir gravando, mas depois que for lançado os últimos desafios, que é dia 9/9, ainda vai ter uma semana para frente até o prazo final. Então dá tempo de vocês conseguirem ver exatamente e fazer aquele vídeo bombado, caprichado, né? Com aquela proposta. E isso eu acho que vai acabar contando mais a favor de vocês. Verdade, exatamente. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Só. Então, E outro, eu acho que é só. Na verdade, não precisa se desesperar, né, Nath? Não precisa desesperar. Tem tempo não, ainda. não, é tranquilidade. Olha só, já está acontecendo aqui nos comentários, então assim, eu vou muito breve falar um pouquinho disso, porque a proposta do desafio não, desculpa, da live hoje é entrar nos temas dessa semana que ainda está sendo. Até essa proposta, eu e a Dani, a gente criou que toda semana a gente vai falar sobre as habilidades, mas semana que vem a gente vai se adiantar, então a gente vai fixar na terça-feira essas lives do desafio, né, Dani? Então, Isso, segunda vai ser terça-feira. lançado. Terça a gente já está tirando dúvidas, falando sobre essas habilidades, né? Trocando experiência com vocês, aprendendo junto com vocês também. E aí vai ficar legal, vai ter mais tempo. Então, assim, ó, tem gente já perguntando da comunicação não verbal, porque a criança às vezes já fala, como é que faz? Então, pessoal, eu mesma sou a mãe desafiadora da comunicação não verbal. A Alice também já é verbal, né? Mas a gente sempre se comunica não só com palavras, a gente se comunica com gestos, expressões faciais e com o corpo. Então, se a criança fala ou não, se ela não fala, mais importante ainda trabalhar, porque isso é uma pré-habilidade para vir a fala funcional. Mas se a criança já fala, igual para crianças ter um desenvolvimento melhor da comunicação, não ter assim uma comunicação tão robotizada como dizem, né? Que os autistas às vezes têm uma dificuldade a mais para como se expressar, se comunicar. A gente tem que continuar igual incentivando, assim, conversar, fazendo caras e bocas, apontando, mostrando que tá triste, mostrando que tá feliz, dando tchau, abanando, mandando beijo. Tudo isso é comunicação não verbal. Então, eu vou dar só essa dica aí agora, porque o foco hoje da nossa live não é essas habilidades da semana que vem, mas terça-feira que vem a gente vai criar um roteiro de novo e vai caprichar nesses temas aí, para a gente, aliás, né, desenvolver, independente até do prêmio ou não, porque isso são habilidades que a gente vai explicar aqui, eu e a Dani, que a gente está em treino constante com os nossos filhos, a gente tem que caminhar bastante para conseguir generalizar elas, né, Dani? Muito difícil. Não é só porque a criança está fazendo um pouquinho aqui que, nossa, agora já passou dessa etapa, vamos pular para frente. Não. Enquanto ela não generalizar, não adianta. E generalizar é uma coisa bem. É fazer com a mãe, fazer com o pai, fazer na escola, fazer onde tiver. Ah, tá fazendo tudo isso? Beleza. Agora já ganhou a habilidade, vamos passar para frente. Então, é bem complicado, né? Então, a gente ainda continua fazendo todos esses ainda. Troca de turno. A gente faz também sempre, né? Todos esses da semana, imitação também. Continua fazendo, porque ainda não desenvolveram tudo, né, Nath? Isso porque e também quando já desenvolver um pouco, a gente vai refinando as habilidades, né? A gente vai potencializando elas. Então a gente está em um constante processo de evolução com as nossas crianças ou com os adolescentes, autistas, com os adultos, né? A gente está sempre trabalhando, vai estar sempre melhorando. Eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários agora antes de nós entrar então no primeiro tópico, Dani, se tu quiser ir olhando o roteiro, para ver se ficou clara essa parte aqui que a gente deu assim de deixa ali da comunicação não verbal. Aqui Tô já com foi dúvida, um estudo já. sei que o tema não é esse, mas estou perdida. Ninguém conseguiu sanar minha dúvida ainda. Eu acho que agora eu já sanei, né? Comunicação. Ah, bateram palminha aqui. Acho que ficou claro agora aqui. O pessoal já dúvida sobre comunicação não verbal.
Se eu der à criança uma imagem de alguém pulando ou, enfim, fazendo uma ação tipo mímica, isso seria comunicação não verbal? Não, isso não é comunicação não verbal. Eu acho que tu dá uma imagem para a criança, para ela fazer uma ação, eu acho que tu tá dando um comando para a criança receptiva aí, de uma forma de com imagem. A linguagem receptiva não é só apenas na fala, né, Dani? A criança também pode atender comandos por comunicação não verbal, por sinais, por imagem, tudo isso, né? Que agora a gente vai entrar, inclusive, nesses temas, vai esclarecer um pouco aí essas dúvidas de vocês. Mas, pessoal, prematuridade, gente, tem tempo, não sofram com isso. Vamos dar uma potencializada aí nos temas dessa semana para vocês, esse fim de semana também colocar uns vídeos o mais top aí dessas habilidades. E semana que vem a gente vai estar aqui falando, então, sobre essas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente falou, então, Dani, que até a gente já entrou no assunto sobre a generalização das habilidades, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui o que é a generalização das habilidades, né? É consolidar o aprendizado. O Dani estava falando antes, né? Consolidar o aprendizado, gente, o buraco é bem mais embaixo. É muito mais do que aquelas atividades ali que a gente consegue, que a criança faça ali naquele momento com a gente. Porque se eu digo para Alice faz assim, que nem hoje eu postei na imitação, mas a prof da escolinha fala para ela e ela não atende, ela não generalizou. Quer dizer que essa habilidade está em manutenção, está em desenvolvimento. Ela ainda não aprendeu mesmo, porque ela não está levando para outros contextos. Né, Dani? Não consolidou o que foi aprendido. O que foi absorvido por ela ainda não está tudo legal ainda. E a criança precisa fazer isso em vários ambientes, né? Se não está fazendo, a gente tem que continuar batendo na tecla, naquele sentido de persistir, insistir, fazer as variações que tem que fazer, mas não desistir, continuar tentando. Até que aquilo seja uma etapa vencida, né? Isso, gente, a gente precisa de consistência, de repetição, né? Todas as habilidades que a gente trabalha. A gente viu muito ali também no desafio, o pessoal dizia assim, eu comecei a treinar na terça-feira uma habilidade, mas ainda não consegui. Sabe, gente, é 3 dias. Eu estou trabalhando com a Alice imitação faz 1 ano e pouco. Não estou comparando aqui nenhum autista com outro. A Alice tem dispraxia, sim, tem outras questões que dificultaram mais essa habilidade da imitação, mas assim, gente, vamos com calma para a gente não queimar etapas e não deixar buraco atrás, porque isso vai fazer falta lá na frente. Tudo tem que ser muito bem trabalhado. É por isso que todo dia, volto e meia, eu tô lá com as mesmas atividades, eu volto, faço como é que se diz, um giro nas atividades, a Dani também, né? A Dani tem o roteiro dela, e aí passa uma semana, volta lá para aquelas primeiras, porque sempre a criança vai pegar alguma coisa nova, vai aprender uma coisa a mais ali dentro daquilo que a gente está ensinando. Na repetição, né? E nessa questão da chave, né? Ali que vira a chave, é na repetição. De repente você pode fazer pequenas variações, mas repete, que vai uma hora o negócio vai acontecer. Mas não é rápido, né, Nath? Não adianta querer que tudo... Nós estamos falando de crianças autistas, né? Então é mais complicado. Nossos marcos são outros, a gente está sempre correndo atrás, mas, claro, a gente sabe que demanda mais tempo, mais repetição, mais tudo, né, para ensinar para eles. O bom é que a gente sabe que eles podem, que eles conseguem, né, dessa forma. Então, não é para desanimar ninguém, mas também é importante a gente comentar isso. Pessoal, quem está assistindo aí a live e estiver gostando do tema e achar que tem alguém que possa ajudar esses assuntos, mandem convite da nossa live para mais pessoas assistirem aí com a gente. Vai no aviãozinho ali do lado. Vamos passar adiante aqui, Dani, os tópicos. Sobre a questão da generalização, que o que a gente quis dizer aqui é que tanto eu como mãe da Alice e a Dani, a gente faz uma avaliação, por exemplo, que essas habilidades que já foram lançadas, a gente ainda tem bastante a desenvolver com os nossos filhos. Eles já avançaram, mas tem muito que trabalhar. Vamos lá, então. Agora, então, vamos entrar aqui em uma das habilidades da semana ali que a gente falou. Vamos falar da troca de turnos, Dani? Isso, troca de turnos. Esperar a vez. É uma habilidade importantíssima, né?
Porque Isso, a muito partir do importante. que a criança começa a aprender, é importante para a comunicação, para a socialização dela também, né? Troca de turno. Parou aqui, Alguém ó. comentou que tá travando. Deixa eu dar uma espiadinha aqui, Dani, para ver se o pessoal. Pessoal, vocês estão vendo a gente bem? Aqui tá tudo ok? Como havia perguntado, ainda posso postar vídeos da semana que passou? Mundo Azul do Rafa, sim, pode. Pode. Isso, se alguém puder comentar aqui alguma coisa, se está vendo. Ah, andou um monte de comentário aqui, Dani, eu tô meio atrasada. E Aprender para conhecer, tá aqui, disse fazer programas de imitação, troca de turno, linguagem receptiva. Karina Couto tá aqui, gostaria de fazer isso com meu filho. Aí, aprender para conhecer, aqui, ó, uma professora que tem graduação em psicopedagogia, em inclusão, ela está dizendo aqui, ó, após a generalização, não abandonar os programas e mudar as atividades para ampliar o repertório. Exatamente, muito bem colocado, Dani. A gente não é assim, pista, ganhe nunca mais. É que nem a gente, quando fica um tempo sem dirigir um carro, sem andar de bicicleta, a gente perde, né? A gente tem que estar sempre trabalhando, né? Tudo com as nossas crianças. Aí o que a gente pode fazer é colocar em prática tudo isso na vida diária, no cotidiano, em todas as oportunidades que forem surgindo. Estou passando aqui os comentários um pouquinho, Dani, para me situar aqui se está travado ainda ou não. Para os professores é essencial para o planejamento. Como você faz atividades, como você consegue. Mundo Azul do Rafa deu um ok. Acho que tá fluindo aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Para quem está chegando aí, então, a gente está falando sobre a troca de turno. Então, a troca de turno é esperar a vez, é ser cooperativo em jogos, em brincadeiras, em grupo, promovendo a socialização, né? Esperar a vez é muito importante para poder socializar, para poder desenvolver a comunicação, porque a comunicação também é uma troca de turno. Por exemplo, agora eu estou falando, a Dani está guardando a vez dela para ela replicar o que eu estou dizendo, né? A gente está fazendo aqui uma troca de turno, né, Dani? Isso mesmo, perfeito. E aí a criança também, para a questão social das crianças, das nossas crianças, isso é importantíssimo, porque uma criança que não sabe esperar a sua vez na hora de uma brincadeira, de uma interação, ela vai acabar se isolando também. As outras crianças acabam, ela não vai conseguir entrar na brincadeira, ela vai querer fazer tudo do jeito dela, né? Então é bem importante. Isso, então, né? Trabalhar a troca de turno tem uma série de coisas a ser trabalhada antes disso. A gente não coloca a criança lá num grupo, num jogo e diz agora espera, que não é a sua vez. A gente tem que trabalhar, então, algumas coisas aqui que a gente anotou em tópicos aqui, né? Primeira coisa aqui, ó, a gente tem que trabalhar a rigidez mental das nossas crianças, quebrar os padrões e as ordens. Porque as nossas crianças brincam muito, principalmente se ela brinca sozinha e não está praticando a troca de turno já com o pai, com a mãe, ela vai criando aqueles padrões. Primeiro eu quero essa peça, depois eu quero de tal jeito, eu vou enfileirar assim. Então você se imagine no contexto que outra criança mexendo numa peça, ponto, acabou, daqui a pouco dá até uma crise. Então a gente tem que flexibilizar para poder começar a trabalhar também a troca de turno. Outra coisa aqui, tem que trabalhar a baixa tolerância à frustração, né, Dani? Quer falar um pouquinho sobre esse tema? Isso daí é o que eu passo com o Rafa, né? Porque se frustrou um minutinho, você saiu do cantinho que ele acha que tem que ficar ali, ele já sai, ele já foge da atividade, não quer fazer mais. Então, a questão, às vezes, é a gente trabalhar essas questões separado. Isso, porque eles muitas vezes não estão entendendo os sentimentos deles. Eles não entendem que eles estão tristes ou o que está acontecendo. Então, tem que trabalhar as emoções com a criança para ela conseguir entender isso. Outra coisa, brincar com a criança, assim, ensinar ela a levar o que a gente diz que é levar na esportiva, né? Opa, nossa, eu errei. Sabe? Fazer aquela coisa assim, ficar divertido, entender que a brincadeira é prazerosa com outras pessoas. Tudo isso é necessário para te conseguir colocar no contexto ali da troca de turno. Então, a gente trabalha a rigidez, a gente trabalha a flexibilização, né? Trabalha a baixa tolerância, a frustração, dá ajuda para a criança, para ela entender a regra. Agora espera, e segura a mãozinha da criança um pouquinho, já vai. Qualquer coisa para a criança não ficar ansiosa, conta. 1, 2, viu? No 3 já chegou a tua vez.
A gente tem que Contato ter é ótimo, né? várias táticas, Esse a gente vai negócio de entender contato é muito coisa bom. vai fluir. E aí, com isso trabalhado, claro, a gente precisa da colaboração dos outros contextos. A gente precisa lá na escola, que é a mediadora, ou que o professor coloque a nossa criança nas oportunidades para ela generalizar, que é o que a gente falou antes. Isso, Senão também não vai adiantar, porque a criança não pode também só trocar turno conosco. Já é um começo, mas depois tem que ir para contexto. Então, se a criança tem irmão, ajuda ali a fazer brincadeira com outra criança, se tem os priminhos, amiguinhos, a gente tem que criar situações, depois de trabalhar tudo aquilo ali que eu falei, para a gente conseguir mesmo ensinar a troca de turno. E se a gente consegue isso, nossos ganhos são enormes, né? Em tudo. Fico imaginando o dia que eu conseguir, o Rafa, realmente generalizar essa questão da troca de turno, tanta coisa que a gente vai evitar de dificuldade que a gente tem com ele. Então, assim, é uma luta diária, devagarinho, devagarinho, mas a gente vai chegando lá. Mas tem que ser tudo em doses, assim. Você vai fazendo, vai fazendo. E a escola também. Geralmente, às vezes, eu sempre estou conversando com a professora. Como que vocês fazem na hora de comer lá? Na hora que vai fazer uma atividade lá fora, no pátio? Como que faz? O Rafa espera, então ensina ele a esperar. Porque esperar na hora do pula-pula, esperar na piscina de bolinha, ele não tem paciência, mas já anda melhorando. Então, para isso serve também a gente trabalhar essa habilidade, né? Importantíssimo. Nossas crianças amadurecem como todo mundo, mesmo que no tempo deles eles vão amadurecendo, mas a gente tem que também ir assim, encarando esses pepinos aí que tem que ter coragem, tem que, claro, ter cautela, não é da noite para o dia, são passinhos muito pequenos, respeitosos e consistentes, porque as nossas crianças elas não são mal educadas, elas têm uma grande dificuldade mesmo, um apego à rotina. Elas têm um pensamento mesmo concreto, rígido, então a gente tem que ajudar eles em tudo isso para eles desenvolverem mais. E a troca de turno é tudo de bom. Então, assim, eu aqui, Dani, seguirei trabalhando troca de turno. Eu também. Vocês também, mamães que estão aí assistindo, as profa, por favor, nos ajudem aí nas escolas, porque é uma oportunidade de ouro que eles têm, né, na escola. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida dessa, assim, e se não, a gente vai passar para a linguagem receptiva. Isso, vamos. Aqui vamos ver algumas colocações aqui. Suzana Coelho, estamos trabalhando mais de um ano troca de turno em casa e a psicopedagoga, porém, na escola ainda é um caso sério. Sim, não é? Não é pouca coisa, gente, é bem difícil, ó. Luate Lucas, sim, eu estou trazendo os primos para passar fins aqui em casa sempre que possível. Perfeita, é isso aí, a gente, em vez de descansar fim de semana, tem que catar as outras crianças para brincar, agradar eles, para eles ficarem amigos das nossas crianças, e explicando e mediar, né? Não é só trazer as crianças para nossa casa e limpar, não dá. Tem que Se a gente mediar, eu faço isso com a Alice e sempre assim, eu sempre digo, gente, não tenho dinheiro para fazer mais terapia, né, Dani? Mas pega assim uma criança para brincar, para te ver quantas coisas a gente vai ali trabalhar, desenvolver, vale, não menosprezando os profissionais, mas vale muito, né, esse tipo de coisas que a gente, família, pode fazer e desenvolver. A família que tem irmãos tem que aproveitar muito os primos, os irmãos. Nossa, isso é riquíssimo. Aqui a gente não tem criança, infelizmente, mas a gente vai fazendo como que pode. Isso, ó, a Dani da Aprender para Conhecer falou, para fazer a troca de turno, ele compreende comandos, linguagem receptiva e imita por vezes, são passinhos, sim. Tudo é uma cadeia, vocês vão percebendo, pessoal, agora quando a gente entrar nas outras, que tudo tem que ir trabalhando um pouquinho, depois que tu tem um pouquinho de tudo, a coisa vai melhorando, depois a gente vai fazendo isso aí que eu e a Dani estamos falando, que a gente vai evoluindo mais, mas precisa, né, ir tomando, assim, aprendizados e noção de várias habilidades em várias esferas mesmo, né, uma questão mesmo, assim, global, né, uma coisa fecha a outra, é uma engrenagem, né. É isso aí. Exatamente. Deixa eu ver o que meus papeizinhos aqui já estão aqui. Como faço para o meu filho brincar? Ele fica nervoso. Karina, amada, a melhor dica para brincar com criança que está nervosa ou com dificuldade é seguir a liderança dela. A gente brinca, mesmo que a gente ache que não faz sentido nenhum para a gente, aquilo que ela está fazendo, a gente entra no universo dela, a gente valida aquilo que a criança está fazendo.
sabe? Quando a Alice tá assim, rígida, que não me dá a trela, eu vou batucar com ela ali a colher que ela tá batendo na mesa. E aí eu bato, ela olha para mim, ela sorri, aí eu digo, filha, é o tamborzinho. Aí eu dou uma variaçãozinha e vou tirando ela daquela estereotipia, mas de uma forma respeitosa, porque eu validei o que ela criou, o que ela pensou, e eles são seres humanos, como qualquer pessoa, eles sentem isso e aí eles começam a te dar mais resposta. Então é assim, é muito pequenininha que a gente já quer assim pegar a cereja do bolo e não é, a gente tem que ir bem, né, Dani? Devagarinho, senão não funciona, não adianta. Isso, mas vai dar certo, pessoal. A gente tamo junto aí. Vamos então falar sobre a linguagem receptiva, Dani. Quer começar? Quer que eu comece? Bom, a linguagem outra super importante. muito, muito. A linguagem receptiva é um feedback, né, que você tem da palavra. A criança, ela entende, ela tem que entender o que você está falando, né? Ai, me deu. Isso aí, é um feedback, né, da palavra falada e um feedback visual, que é aquilo que eu falei antes para vocês. Quando a criança está receptiva, está recebendo a mensagem, ela entende que você abanou, que você deu oi, se ela tem que entender isso, ela tem que entender uma palavra falada, o que isso quer dizer, que mensagem a pessoa está me falando. É a habilidade de ouvinte, né? Entender a mensagem. E isso os bebezinhos pequenos já têm esse desenvolvimento, né? As crianças né? meses, a gente diz para eles, bate palminha, faz sorrisinho, quando a gente fala e a criança já faz gracinha, pega o pezinho, isso aí é linguagem receptiva. Mas as nossas crianças no TEA, como elas têm um prejuízo na comunicação, em todas as esferas, muitas vezes elas não... É como se a gente estivesse falando grego, japonês. A criança não está entendendo nada. Então, a gente tem que ensinar absolutamente tudo para que elas compreendam. A gente precisa, de uma forma concreta, mostrar para eles o que a gente está dizendo. Né, Dani? Exatamente. É impressionante, né? Aí a gente fica pensando como é diferente a criança típica da criança que está no espectro. Porque a criança toda pequenininha já recebe os comandos ali, nenenzinho, e faz. E a nossa, ali, ó, demora, né? Isso aí. Muito importante. Mas tudo tem solução na vida. São caminhos diferentes, mas tem solução. Então, o que a gente faz para trabalhar a linguagem receptiva? E que já seria o que a gente faz aí nesse desafio para gravar. Então, a gente vai dar um comando para a criança, um comando curto e claro. Curto e claro. A gente não usa jargões, não usa diminutivos, não fala palavras, porque a gente tem no nosso vocabulário muita gíria, muita coisa que a gente fala que fica muito abstrato e não fica claro para o autista compreender, dificulta muito. Então, a gente fala frases pequenas ou só palavras, coisas curtas. A gente diz, por exemplo, dá a bola. É isso. Só, dá a bola. Aí a criança tá lá, oi, o que é da bola? A gente pega a mãozinha da criança, pega a bola e dá a bola pra gente. E aí a gente, isso, muito bem, isso, você me deu a bola. E aí, gente, ó, é repetição. Repetição, 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 repetição. Até que a criança vai começar a associar que quando tu diz dá a bola, ela vai treinando o ouvidinho dela. Significa aquela ação. E aí, daqui a um tempo, ela vai, de forma independente, começar a executar. Eu até nunca me esqueço o dia que a Alice atendeu o primeiro comando. Ai, chorei tanto, porque era desesperador, que quando ela era bebê a gente achava que estava tudo lindo, certo. Mas, na verdade, depois tu te informa e tu percebe que a criança tá... Não é que ela só não fala, ela não tá te entendendo muita coisa. E aí tu começa, assim, a cair a ficha, né? Vem aquele pavor que toda mãe de autista sabe, exceto quando o autismo é super leve, que não tem prejuízo na comunicação. Mas no meu caso foi assim. Então, nossa, é muito gratificante também quando a gente consegue, né, Dani? Nossa, eles entendam alguma coisinha que a gente falou. E aí fica aquela uma coisinha um tempão, daqui a pouco passa uma semana, vem mais uma coisinha, sabe? E a coisa vai para frente, porque hoje em dia a Alicinha já entende muita coisa, muita coisa mesmo. Isso daí... Fala um pouquinho, Dani, sobre a linguagem receptiva.
sobre se tu quer citar um outro exemplo aí de linguagem receptiva para que a criança entenda. Uma coisa que faz muito é com emoções, né, Dani? Sim, pode começar. Eu ia falar assim sobre. A gente começa com os comandos bem simplesinhos, coisa simples. Pega o carrinho, pega a bola, não se desespera, 2 ou 3 palavras. Depois você vai vendo, a criança vai dando resposta para você, e aí você pode ir com um comando duplo, traz uma coisinha a mais, né? Pega a bola vermelha ali em cima, né? Aí você vai dificultando aos pouquinhos. Mas isso daí muito devagar. E depois vai aumentando, aumentando. Isso daí vem junto com a comunicação dela também, né? Você começa a perceber que a criança, depois que ela começa a falar quando ela começa a entender, né? A linguagem receptiva acontece, aí a fala vem. Não é verdade? É mais ou menos assim. É isso aí, é isso que a Dani está dizendo. A gente até anotou aqui no nosso cronograma. Então, assim, primeiro a gente começa com um comando simples, que é só uma ação, que foi o exemplo do da bola. Depois a gente vai para esses comandos duplos, que a Dani acabou de dar o exemplo ali, né, Dani? Qual foi o exemplo mesmo que tu citou? Eu dei o da bola. Eu falei assim, a criança pega a bola e a bola vermelha e leva ali em cima do sofá. Isso, e leva para outro lugar. Aí foi um comando duplo, foi 2 ações. Quando a criança já está fazendo bastante comando simples, vai para o comando duplo. E depois, que é o terceiro tipo de comando que a Dani falou, que é o comando aquele à distância, né, Dani? É aquele comando que a criança não está vendo, por exemplo, o que a gente está pedindo. Quando ela já adquiriu vários alvos de objetos, ela já reconhece, identifica muitas coisas. A gente já fez muito treino de isso aqui é bola, isso aqui é banana. Aí a gente diz para a criança, pega lá o papel higiênico no banheiro e traz para a mamãe. Né? A gente não está mais apontando, não está mais no mesmo local, a criança vai até lá. Isso é treino, gente, é chão, hein? Que, por exemplo, no caso da Lívia, às vezes a gente no meio do caminho, porque daí eu peço, ela tá indo. Mas aí no meio do caminho ela viu um brinquedo e já era, né, o comando. Então tem tudo isso, eles têm né? Concentração, porque eles se dispersam, porque as informações ali estão vindo tudo junto ao mesmo tempo, pelas questões sensoriais. Então, também não é brincadeira. E essa habilidade tem que ser bastante trabalhada. Tem que dar demanda aí para a criança dentro de casa, na vida diária, né? E depois também tem a generalização. Eu queria falar assim, que eu comecei a fazer a linguagem, trabalhar a linguagem receptiva com o Rafa, como ele é muito visual, ele gosta, acho que todos eles gostam muito, eu sentava sempre no computador e colocava várias imagens para ele. Antes dele falar, para ele já ir se adequando às imagens, entendendo. Então, quando eu comecei com a linguagem receptiva em si, para pedir comandos para ele já estava meio que sabendo. Porque às vezes a gente fica esperando a criança tá falando para mostrar o objeto. Não, a gente tem que fazer sempre, né, Nath? Todo dia tá precisando mostrar imagem, coisas novas, diferentes. Folheto de supermercado, você corta e mostra. O que passa na TV, o que passa, usa livro, usa tudo. Livro é ótimo também, né? Para trabalhar. Isso, as imagens, a imagem é uma coisa bem concreta, então a gente vai falando, lendo o livro, perfeito, Dani, muito bem colocado. Todo dia a gente vai trabalhando esse treino aí de mostrar num livrinho ali. Se a criança ainda não é verbal, a gente fala ali os objetos, a gente fala pouco. Sempre aquela regra de um mais, né? A gente fala bola. Se a criança já tá lá falando bola, a gente fala, olha, jogando a bola. Jogando a bola. Né? E a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Tem que ser tudo assim gradativo. Porque se a gente chegar blá, 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 blá para a criança, eu hoje indo para os Estados Unidos, eu não estou sabendo de nada. A Alice sabe mais que eu de inglês. Mas é isso aí. E depois daí vem a questão da generalização. Por isso que as rotinas visuais são tão importantes e ajudam. Por isso que trabalhar com imagem ajuda. E por isso que fazer as ações e colocar eles junto dá ajuda para eles entenderem. Porque senão, assim, no abstrato, assim, não rola, pessoal. Fica bem difícil de trabalhar essa habilidade. Verdade. Excelente, muito bom. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários, ver se tu quiser colocar mais alguma coisa, Dani. Não, eu acho que a gente já falou tudo da receptiva, né? Mas dá uma olhada, ver se o pessoal perguntou alguma coisa aí. Tá todo mundo gostando aqui pelo que eu tô lendo, tem muitos comentários. Eu não consigo ver comentário,
Mas aí vocês vão vendo, pessoal, como é importante, olha a importância do desafio autismo, o que ele traz para a gente, né? A gente trabalhando essas habilidades todas, porque isso tudo é o que vai chegar à comunicação, que é mesmo o grande, né? O coração do autismo, a interação social e a comunicação. A gente precisa de todas essas habilidades para desenvolver e melhorar essas questões. Então, a fala vai chegar se a gente trabalhar a troca de turno, se a gente trabalhar o contato visual, se a gente está trabalhando a linguagem receptiva, ela vem antes da expressiva, né? A comunicação, né? Elas são... Como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. Peraí que eu vou me lembrar. São processos mentais. Processos mentais, né? A linguagem receptiva faz parte dos processos mentais, né? O feedback auditivo e visual. Quando a gente consegue ter a recepção, vem a expressão depois. A gente vai criar conceitos, a gente vai adquirindo experiências, a gente vai vivenciando, experienciando, e isso vai nos trazer a expressão. Para chegar na expressão, que é se comunicar, falando, assim, a grosso modo, tem que ter toda essa bagagem aí. A gente tem que trazer tudo isso para as nossas crianças. Por isso que é tão difícil a comunicação expressiva. É uma grande dificuldade do meu filho também. Isso, por isso que também a gente não pode ensinar só a questão motora, né? O articulatório da criança falar a palavra, porque ela não vai falar com comunicação funcional. Ela vai fazer o que a gente chama de ecolalia, que é a repetição sem função, né? Então, a gente precisa dar sentido. E eu não estou desvalidando ecolalia, que fazer ecolalia já é melhor do que não ter verbal, por exemplo. É um processo. Mas por isso que a gente, quando a criança faz ecolalia, a gente dá função para ecolalia, né, Dani? Isso. Nossa, e tem que dar, porque do nada vem uma palavra assim e você coloca a função no meio. Aqui todo mundo em casa, na época que o Rafa estava bem ecolálico, ele vinha falando uma frasezinha e a gente, mas por quê? Vamos levar lá? Vamos. E aí colocava um contexto, aí ele ficava até olhando, por que será? Para fazer a criança pensar, o que eu estou falando? Da onde que está vindo essa minha fala? Isso, ou por exemplo, assim, que nem a Alicinha às vezes falava assim, banana, né? Quando ela começou a aprender fruta, eu ia lá pegar uma banana na cozinha e entregar na mão dela. Ai, gente, vocês vão rir, né? As crianças com seletividade alimentar, imagina, chego eu com uma banana para ela, ela pensa, ninguém merece. Mas o que acontece? Aí ela se ligou que a palavra tem uma ação. Se ela falou banana, eu entendi que ela quer banana. Então a criança vai começando a tomar consciência que essa ecolalia aí vai gerar uma resposta. Então, só ignorar a ecolalia não funciona. A gente tem que trabalhar ela também. Vou dar mais uma lidinha aqui nos comentários. Arrasaram, meninas, estão nos ajudando. Mesmo que eu não ganhe, já sou vencedora. Nós somos. Nossa, com certeza. A gente aprende uma com as outras. Nossa, a gente aprende muito, 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 muito. Aprender para conhecer fala funcional versus ecolalia. O tema... corretamente, tema ganhar. Ai, Nath, a minha também não come frutas, a minha fala frases de desenho, como posso trabalhar isso? Tu vai ter que criar uma representação da frase do desenho, monta lá nos brinquedinhos a história da frase, se tu conseguir, ou então, tu pega e diz, isso quem falou foi a Peppa. Tu quer assistir a Peppa, então? A gente tem que se virar nos 30, mas tem que dar uma função para essas falas. A criança, o Rafa faz muito isso com o desenho que ele gosta. Ele vem com aquela cena do desenho e fala, você quer assistir? Vamos ligar lá para assistir então. Você quer assistir agora? Se você tiver um brinquedo que possa representar, brinca com ele ali na hora, para ela realmente ver que, então é isso, então vamos brincar. Fica muito mais fácil, né, Nath? Só que a gente tem que estar ligado. A gente sempre está ligado em tudo. A gente está sempre no radar, está fazendo todas essas intervenções. Por isso que a gente cansa tanto, né, mãe de autista, porque a gente está sempre de olho em tudo. Karina Gomes Couto, estou aprendendo, quero ajudar a aprender. Tu vai, querida, a gente sabe, vai começar agora esses programas aí com o Saulo, Home Care, vai dar super certo. Tu vai ver, nunca é tarde para ninguém aprender. O Saulo vai aprender e tu também. A Bruna e agora, a minha filha não come frutas, ainda não fala. Ela vai falar, já vi pela foto aqui que é um anjinho. Tem tempo, pessoal, a fala vem em outro ritmo deles.
A gente vê casos de até adulto, depois começando a falar, não dá para desistir e desacreditar. A gente tem que estar sempre trabalhando nisso aí. Pessoal, vamos então para a terceira habilidade, que é a imitação. Opa, desculpa, eu tô passando o dedo aqui na tela, aqui tentando ler os comentários, que se eu estiver atrapalhando, vocês avisem aqui, Dani. Só tenho que mexer aqui. Então, vamos lá. Imitação. O que eu escrevi aqui, basicamente, eu e a Dani hoje roteirando? A habilidade de observar e fazer igual. Observar as pessoas, ações e comportamentos, né, Dani? Não esquecendo que o pré-requisito da imitação é o contato visual, né? Muito importante. Isso, muito importante. Antes de tudo, antes de linguagem receptiva, para a criança te atender um comando, antes de mais nada, contato visual. A gente tem que melhorar o contato visual das nossas crianças, a gente tem que trabalhar em cima disso para a criança conseguir observar para fazer a imitação, porque a imitação é por observação para depois vir ação, né? A gente aprende tudo por imitação, né? A criança típica, assim, ela, num piscar de olhos, todos os dias elas estão fazendo coisas novas porque elas olham e imitam. Imitam o que é para fazer, imitam o que não é, mas elas imitam o tempo inteiro. A gente aprende, a gente usa a vida toda a imitação. A gente está lá no restaurante, a gente vê que as pessoas estão na fila pegando os pratos e servindo, a gente, por imitação, entende o que é como é que funciona lá o restaurante. Então, a gente precisa trabalhar essa habilidade, porque as nossas crianças com autismo têm muita dificuldade na imitação pelo baixo contato visual e também porque eles têm poucos neurônios espelho, eles têm menos, que é o neurônio que faz essa questão do imitar. É que nem agora eu fazer aqui para a Dani, eu bocejo, e aí daqui a pouquinho a Dani tá lá bocejando. Isso aí é o neurônio espelho. Então, é super importante, mas não é fácil, né, Dani? Não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Tem que ter muito treino para ensinar a imitação. O contato visual é todos os dias você treinar. Olha para mim, filho. Até hoje eu faço, Rafael. Olha. Só que volta e meia eu tenho que falar. Olha que manutenção. Em constante manutenção do contato visual, né, Dani? Porque eles vão ter essa preferência sempre de esquivar um pouco o olhar, então a gente tem que estar sempre chamando isso aí. De uma maneira agradável, claro, né, pessoal? Não olha pra mim, isso aqui não dá, fica muito aversivo. A gente bota na nossa frente, a gente alcança as coisas e bota lá no carão, a gente passa aquele batomzão para eles olharem pra gente, a gente se pinta lá de palhaça, a gente faz essas coisas, principalmente se a criança é pequena. Tem brincadeira sensório-social também, né, Nath? As brincadeiras sensório-sociais para chamar bastante atenção. É ótimo, é muito bom as brincadeiras sensório-sociais, além de regular ali o sistema sensorial deles, que eles gostam, às vezes, do movimento, de correr, a gente dá aquela esperadinha ali para a criança olhar para a gente, e daí continua, e ela vai entendendo e vai aprendendo que olhar é legal. Ela vai associando o olhar como uma coisa positiva e não aversiva, e é aí que o olhar vai melhorando. Exato. E aí vamos entrar na imitação em si, né? Isso, então, Dani, o que a gente tem que esclarecer aqui, que a gente viu bastante acontecer nesses desafios agora, que as pessoas estavam postando como imitação, mas não ficou bem ok como imitação. Fala aí, Dani. Principalmente estava saindo muita comando verbal, estava saindo linguagem receptiva no lugar da imitação. Faz igual. Coloca a mão na cabeça, filho. Coloca a mão na cabeça, né? Então, não estava... Vamos voltar para o tema anterior, né, Dani? Quando a gente falou coloca a mão na cabeça, a gente deu um comando. Então, a gente deu o comando, é a habilidade de ouvinte. A gente está dando o feedback auditivo para a criança. Então, a gente não vai ter certeza se ela está botando a mão na cabeça porque ela viu ou porque ela escutou o comando. Aí é que não fica clara a imitação. Então, a imitação... Sem falar, né? Vai sem falar. Isso, a gente vai usar aquele assim, ó. Faz assim. Ou então faz igual. Faz igual. Faz igual, né, Dani? Faz assim, faz igual, faz assim, faz igual. Só isso a gente diz para a criança. E, claro, daí a criança não conseguiu, o que a gente faz? A gente dá ajuda total para ela física, mas não pode dar verbal. Eu acho que tinha algumas mães confundiram, elas achavam que não poderia dar ajuda.
Oi, pessoal, infelizmente corrompeu um pedaço final do arquivo que eu baixei da live lá do Instagram, essa que vocês estão assistindo. Então eu vou rapidamente aqui passar pelo roteiro da live, né? O que faltou? A gente estava na parte da imitação ali quando cortou. Então a gente já tinha falado que a imitação tem que observar e fazer igual, que o contato visual é muito importante de ser trabalhado, né? Que tem que ser de frente, né, para pessoa, para criança ali, para ensinar a imitação, que a gente não deve dar o comando verbal, dizer coloque a mão na cabeça, porque aí vai ser treino de ouvinte, a linguagem receptiva, então a gente não vai conseguir saber se de fato a criança está imitando ou não. Então se a criança não consegue imitar sozinha, a gente vai dizer para ela, faz igual, faz assim, mas a gente não vai dar só o comando de ouvinte, mas a gente pode dar ajuda física total. E aí como é que a gente faz? O ideal é ter outra pessoa atrás da criança de sombra, dando ajuda para ela e a gente ficar de frente para ela. Se não tiver essa pessoa, dá também para fazer esse treino na frente do espelho, tá bom, pessoal? Outra coisa aqui que eu comentei na live, né, que é importante, além de não dar instrução, então, verbal, assim, descrevendo o que é para ser feito, dizer só faz igual, faz assim, né? É importante também falar os tipos aqui de imitação, assim, os tipos de imitações que podem ser ensinados. Então, a gente falou que tem imitação oral, sim, reproduzir sons, né? Depois a imitação de movimentos com a mão e com o corpo, como o exemplo que eu dei agora aqui para vocês, de faz assim, ó, eu já ia dar o comando verbal, não pode. Depois tem a imitação de ação com objetos, né? A gente citou também um exemplo, por exemplo, assim, faz assim, vrum, aí tu tá rolando um carrinho pra criança fazer igual. Começa com movimentos simples, até chegar aí nos movimentos mais refinados e sequenciais, que seria, por exemplo, rolar o carrinho, fazer o carrinho cair, levantar o carrinho de novo, colocar ele numa garagem, né? Aí dizer, mas não dizer o que é pra fazer, dizer só o faz igual. Então aí para isso a criança também ter aprendido tem que ter a generalização, que seria a criança imitar em outros contextos, imitar o coleguinha na escola, imitar a professora, imitar outras pessoas, né? Não esquecer que pode ser dado ajuda total. Essa questão então da sombra ou na frente do espelho. Outra coisa que é legal para ensinar a criança a imitar é seguir a liderança dela. Então, por exemplo, a criança tá fazendo alguma coisa, mesmo que a gente não ache que faça muito sentido, mas a gente imita ela primeiro para chamar a atenção dela pra gente elas acharem a gente um parceiro de jogo interessante, legal, e depois a gente vai fazendo uma variaçãozinha dentro daquela brincadeira da criança para a criança nos imitar, né? Outra coisa que a gente também citou ali na live, falou que no caso da minha filha Alice, ela tem dispraxia, então ela tem bastante dificuldade de idear os movimentos e de executar eles. Então a imitação foi uma coisa assim bem difícil, bem demorada. Quase tudo ela vinha aprendendo por auxílio, né, de instruções, de ajuda e não assim conseguindo só ela ver e imitar. Mas agora, graças a Deus, ela já começou a imitar. E outra hora eu vou fazer vídeo no canal sobre isso. Então, pessoal, era isso mesmo, era só para dar uma complementadinha. Igual a live não vai ficar, né? Foi uma pena, mas agora essa terça-feira a gente vai estar cuidando, a gente vai salvar em mais de um aplicativo para não acontecer esse erro. Então, sigam lá a gente no Instagram, fiquem de olho no Desafio Autismo, nas habilidades que são super importantes. Um beijo e tchau!